Estamos no último podcast de 2019, retrospectiva do ano, nosso episódio de número 10. E neste episódio nós temos um convidado especial, mas antes de apresentá-lo, vamos falar da nossa importância com relação aos nossos seguidores, ao nosso público, que deve ir ao YouTube. O que tem que fazer? Ativar o sininho. Ativar o sininho. E nas redes sociais, fazer o quê? Se inscrever nos nossos canais. Portanto, estamos iniciando mais um podcast Mais de Credibilidade, direto do Jornal de Brasília, nosso grande parceiro na capital federal e que traz sempre uma informação de qualidade. Mas nós levamos até você a informação que você não viu no jornal, a informação de bastidor. Eu, Alexandre Jardim. Eu, Estevão Damásio. E o Rodolfo Lago. Agora a novidade, do Rio de Janeiro, quem está... Quem tá aí? Quem tá aí? Você deixou a bola quicando, eu, Sidney Rezende, já te apresentei. Muito bem. Grande Sidney Rezende. Sidney Rezende é um companheiro de tempos atrás, mas de toda a vida, né, Estevam? Toda a vida. Toda a vida. Um jornalista extremamente respeitado, conceituado, um homem que passou por as mais importantes redações do Brasil, muito focado na mídia eletrônica, né? Rádio, televisão, internet. Hoje faz um caminho brilhante na área das redes sociais. Tem uma empresa de palestras, de consultoria no Rio de Janeiro. Enfim, uma inteligência que vai contribuir muito com essa nossa retrospectiva. Com certeza, o Sidney tem toda a bagagem para nos ajudar nessa análise, nessa retrospectiva. Mantém um site. Ele é o homem das redes sociais, ele é multimídia. Sidney é um homem multimídia. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo nosso convidado Sidney Rezende. Sidney, este ano de 2019 foi marcado por muitos fatos, muitas características, muitas atitudes. E uma delas é a do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, como até o Rodolfo durante esse ano trouxe, tem uma estratégia militar chamada tática dissonante, que ele coloca sempre em atuação para fazer os seus adversários não entenderem quais são as suas atitudes. O que acontece é que essa tática, ou esse estilo agressivo de Bolsonaro, tem custado grandes brigas e momentos muito difíceis nesse primeiro ano. O que você tem a dizer, Sidney, desse primeiro ano, nessa nossa retrospectiva e da postura do presidente Jair Bolsonaro? Alexandre Jardim, Estevão Damásio, Lago, obrigado pelo carinho, já acompanhava o trabalho de vocês. Estar aqui hoje é espetacular. Você já matou na pergunta, né? Como sempre, inteligente, já estaria a resposta também. Ou seja, ele é um militar frustrado, né? Referindo ao presidente Jair Bolsonaro. Enquanto militar, não conseguiu seguir a carreira. Não sei se algum dia almejou ser general, mas certamente ele gostaria de ser um oficial acima do que ele conseguiu alcançar, afastado que foi. E ele tem, portanto, como característica dele, militar, mais beligerante. Embora o militar inteligente e muito inteligente é aquele que trabalha muito pela paz, né? Embora esteja sempre pronto para eventualidades de conflito, né? Claro. Mas no caso dele, o que me parece mais assim, claro, é que ele tem um estilo beligerante, de conflito, de confronto, brigar. A característica da política brasileira é essa conciliação. Repare brilhantes conciliadores da nossa história, alguns até de origem mineira, Tancredo Neves e Alckmin, por exemplo. No caso aqui do Rio de Janeiro, nós tivemos vários políticos mais pelo centro, mais conservadores, que alguma vez tentavam fazer ali uma espécie de algodão entre cristais. É uma característica nossa, assim, o próprio Getúlio Vargas, né, um dos maiores estadistas da nossa história, pela importância que perpassou, né, de 30, depois voltando em 50, o Getúlio também não era esse homem assim, de confronto mais direto. Então, o presidente Bolsonaro está testando esse tipo de característica, de estilo, que o levou à presidência de forma vitoriosa. Mas uma coisa é você se conduzir até um determinado posto, a outra é se manter lá. Só para fechar essa primeira participação, a minha experiência de comunicação diz o seguinte, o Jardim, até 30% do eleitorado, por exemplo, você consegue angariar com confronto, com grito, com provocação. Isso vale em comunicação. Sabe aquele comunicador que fala, tem que matar, tem que esfolar, tem que... Por isso tem que dar tiro na cabeça. Conhecemos. Tem muito comunicador assim. Ele ganha um público, sim, claro que ganha. Mas a
30% é muito difícil ganhar. Então, uma coisa foi levá-lo à presidência, a outra será vencer numa eventual reeleição com essa característica de confronto. Acho que não é uma boa, não. Perfeito, perfeito. Vou passar aqui a bola então para o Rodolfo Lago, mas pegando por um gancho que você disse que me chamou a atenção com muito brilhantismo. Getúlio Vargas, considerado um dos grandes presidentes da história do Brasil, tem uma origem militar, né? Foi feito com origem militar, chegou ao poder com a ajuda de militares e buscou o consenso em todos os momentos, sacrificando inclusive a própria vida dele para que não houvesse um confronto ou um conflito maior no Brasil naquele período. Rodolfo, vamos falar um pouquinho de Jair Bolsonaro e de 2019. Vamos lá. Como bem disse aí o Sidney, né, Alexandre, Estevam, você tem essa característica na história política brasileira da busca da coalizão, da busca da busca do consenso, né? Que o Bolsonaro vai por outra estratégia e faz diferença. Eu tenho um amigo analista político também, advogado, Milelo Diniz, que ele cunhou uma expressão bem interessante. Ele diz assim que o presidente Bolsonaro está trocando o presidencialismo de coalizão pelo presidencialismo de colisão. E aí ele tenta ir por esse caminho, né? Agora, concordo aí com o que o Sidney disse, né? Isso funcionou, e é claro que funcionou, ninguém discute mais para ganhar a eleição. Agora, se isso funciona num processo de governo que exige consenso, que exige tranquilidade, isso é o desafio posto. Então vamos lá, Estevam, um ano de muito conflito, de muito confronto, né? Como bem disse tanto o Sidney quanto o Rodolfo. Ano chegando ao final, 2020 à frente. Esse estilo de combate constante vai tornar a vida do presidente mais fácil ou mais difícil? Não, já foi provado que a vida dele vai ficar cada vez mais difícil se ele continuar confundindo o combate à velha política, né, com o combate a quesitos mínimos de convivência e de educação. Né? Para combater a velha política e as práticas de corrupção que vem corroendo os cofres públicos, você precisa de aliados. Você não pode gerar inimigos, porque senão você vai ficar isolado tentando combater a velha política. Então, essa é uma confusão que o presidente continua fazendo, é um erro crasso que ele continua cometendo, e se ele não mudar a postura num sistema que ainda é o presidencialismo de coalizão, se ele quiser mudar a palavrinha coalizão para colisão, ele não vai conseguir atingir os objetivos dele. Perfeito. Inclusive, o político tem que saber que quando ele lidera na política, ele tem que tratar com políticos. Claro. O presidente, muitas vezes, ele não vê esta clareza do mundo que ele está. Ele precisa da Câmara e do Senado. Ele é um líder político. Ele precisa da Câmara e do Senado. E parece gostando que ele não ou não. Isso. E aí vem a outra questão deste ano, que a gente também não pode fugir, porque 2019 foi repleto de fatos relativos a esta postura do presidente, mas também da família do presidente. Não é verdade? Então nós temos aí o gabinete de crise familiar instalado. Uma hora é Carlos, outra hora é Eduardo, outra hora é Flávio. E a coisa cada dia toma um patamar mais alto. E o presidente, querendo ou não, tem certa influência em todo esse aspecto da família. Porque eles viraram o que eles são hoje graças ao pai. Sem dúvida. Então, o que você tem a dizer sobre este ano de 2019 e a crise sucessiva familiar, Rodolfo? Então, você tem ali um gabinete formado pelo clã Bolsonaro, né? A coisa se tornou indissociável, até porque eu acho que o próprio presidente traz esses filhos para dentro, né? O tempo inteiro, né? E com um papel que não tem sido um papel tranquilizador, né? O Flávio, que era o mais discreto deles no início, se tornou o grande fator hoje de problema por conta das investigações lá do esquema de rachadinha no Rio de Janeiro. É uma coisa que pode criar ainda diversos hoje é o calcanhar de Aquiles seríssimos problemas aí pro presidente. O Carlos cuidava das redes sociais, agora mantendo esse estilo altamente agressivo, virou um problema também, briga com todo mundo, já demitiu o ministro, né?
E o Eduardo lá na Câmara fazendo a mesma coisa dentro do espaço congressual, brigando com todo mundo, fazendo disputas internas. Então eles são fatores hoje de instabilidade muito grandes, né? Então, nesse estilo que nós estamos falando de uma família que é de conflitos, nós temos hoje o que está mais na berlinda, e esse ano fechou com o nome dele completamente na mídia, que é o Flávio Bolsonaro. Então vamos chamar o Rio de Janeiro para saber como é que está a história de Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro, na origem. Fala aí, Sidney. Jardim, a sua primeira pergunta para mim, que abriu aqui o programa, foi com relação a esse estilo de confronto do presidente Bolsonaro. E nós três aqui, não sei se você concorda, né? Pelo menos o Lago, o Estevão e eu, concordamos que isto é um problema. Mas aí você partiu para a pergunta seguinte, para o Lago, em relação aos filhos. Olha só que coisa curiosa. Eles são nitroglicerina pura, eles são problema. Quando o presidente da República acolhe as maluquices dos filhos e até demite ministro e coisas do gênero, começa a instigar a cidadania dentro do poder, que nem sequer eles participam, né? Quer dizer, não participam do poder executivo, porque eles estão no legislativo, na verdade, e eles se aproveitam para serem filhos. Mas olha que coisa curiosa, ao mesmo tempo que atrapalham o presidente, eles ajudaram e ajudam muito o pensamento conservador de direita e conservador de direita e de extrema direita. E você não tinha essa representação. Essa bandeira, eles estão trazendo para si a bandeira mais do ódio, da violência, a bandeira mais da agressividade, da desestabilização, do enfrentamento à chamada velha política, às instituições, aos meios de comunicação, artistas, principalmente segmentos do cinema e outros. Então, nesse tocante, eles acabam, de certa forma, trazendo para si uma liderança que, Bolsonaro ganhando ou perdendo, se vier para a reeleição, eles acabam sendo os líderes naturais do que virá para mais adiante essa direita aqui na França, representada pela família Le Pen. Com relação especificamente a Flávio Bolsonaro, foi terrível para o clã Bolsonaro, antes mesmo do Flávio assumir, antes de ser senador, ele já carregar esse peso morto, porque é um processo de muita contradição, com idas e vindas, com desculpas esfarrapadas, que logo depois elas se desmentem. Mas o que chama a atenção é você, de certa forma, ter um tratamento disso como se fosse algo específico do Ministério Público do Rio de Janeiro. Tudo isso aí já ganhou uma dimensão nacional muito grande. Eu não duvido que mais adiante, saindo ainda mais do controle, os próprios senadores comecem a tentar fazer isso uma moeda de troca, até na tentativa de caçar o Flávio. Isso aí, amigo, é problema há muito tempo. Opa, o Sidney levantou uma coisa muito importante, e que apesar de estarmos fazendo a retrospectiva de 2019, impacta diretamente o 2020, né? Essa história saiu do Rio de Janeiro, tá claro, ultrapassou as fronteiras, está no Brasil como um todo. Essa história de Flávio, você acha, Estevão, que pode virar um processo mais sério junto ao Senado, até de uma cassação? Eu acho que o grande problema no Brasil hoje é que quaisquer investigações criminais, seja do Ministério Público ou processos que chegam até o Judiciário, hoje estão muito contaminados. Hoje você desconfia até da lisura dos profissionais envolvidos, dada essa polarização. Mas eu acho que essas investigações vão continuar em 2020 e mesmo que o presidente tente repelir qualquer influência ou qualquer dependência dele em relação ao legislativo, ele ficará cada vez mais frágil, caso essa investigação ganhe cada vez mais corpo, e como o Sidney falou, vai ficar cada vez mais dependente dos parlamentares, dependente de uma base que ele não consegue formar. Isso é muito ruim para o líder do executivo. Então vamos falar de outro fato que aconteceu nesse ano de 2019. O presidente precisa de uma base parlamentar, foi colocado agora. O presidente não tem partido, o presidente está tentando buscar um novo partido. E aí como é que fica esse cenário? Finalizamos o ano de 2019, o presidente da República me lembra Fernando Collor, naquela briga com o PRN, e que deu no que deu. Estamos acabando 2019. Rodolfo, como é que vai começar 2020 no sentido partidário, político e de base parlamentar, como o Estevão colocou? Alexandre, foi muito feliz essa tua lembrança do Fernando Collor, porque realmente você tem aí diversas semelhanças, né, nesses dois processos. Assim como o Collor não tinha um partido, criou um partido para disputar a presidência, que foi na época o PRN,
o Bolsonaro fez o mesmo com o PSL. E ele termina esse primeiro ano brigado com esse partido, criando um partido novo. Nesse momento, ele não tem mais o partido antigo, mas também ainda não criou o partido novo oficialmente. E aí nós tem que ver como é que isso fica, né? Porque nesse momento, né, o presidente é um presidente sem base formalizada, né? Que tem ainda uma certa popularidade, mas não tem uma base formalizada. E isso certamente vai ser um fator de problema, eu imagino, para o próximo ano, para o futuro do seu governo, né? É uma confusão posta por ele mesmo, né? Sidney, você quer comentar alguma coisa sobre essa questão parlamentar e apoio do presidente? Ô, Jardim, só uma observação a mais contribuindo para o que disse o Rodolfo. É o seguinte, o ano que vem a legislação tem um detalhe que fará com que possa mudar o quadro futuro, que é se impedir coalizões, né? Quer dizer, não poderá ter, como se tinha antigamente, um candidato de repente a vereador pelo partido A e ele apoiando um candidato a prefeito pelo partido B. Então não se tem mais condições de fazer isso. Por quê? É uma maneira de diminuir um pouco a quantidade de partidos. Como o partido presidente, o novo, não é o partido novo, é o partido que o presidente está construindo, certamente não conseguirá se levantar por inteiro no ano que vem, por isso largo aí, quer dizer, o problema se agrava ainda mais. Por quê? Porque ele vai deixar para fortalecer a presidência da República em 2022. E sem partido é muito difícil. Aí, de fato, você foi feliz em trazer o caso Collor, porque sem base partidária já acontece o que acontece hoje. O próprio Moro não conseguiu passar, por exemplo, o seu anticrime que pretendia, porque no Congresso ele simplesmente não tinha a base necessária para fazê-lo. Então você colocou muito bem essa questão e eu vou aproveitar esse gancho para puxar para a questão política relacionada ao outro candidato ou possível líder do outro candidato. Nossa, que confusão. Estou falando de Lula. Lula voltou. Lula está de volta às ruas. Lula está fazendo seus barulhos ou seus comícios. Enfim, indiscutivelmente é uma grande liderança nacional, passou pela presidência da República 2 vezes, fez a sucessora, coisas raríssimas do Brasil. Foi completamente queimado por uma sucessão de fatos que acabou levando ele, inclusive, à cadeia, mas está de volta às ruas. Ainda que não possa ser um candidato, ele é o grande líder da esquerda. Esse ano de 2019 foi marcado pela soltura do Lula. Eu acho que é um fato que não há como a gente tirar da nossa retrospectiva. Agora, eu quero colocar uma outra coisa nesse momento. Qual a consequência da liberdade de Lula? Estevão, o que você tem a dizer sobre isso? A consequência imediata é a consolidação dessa polarização esquerda-direita, né? Com o centro tentando ali, principalmente representado por Rodrigo Maia, sobreviver em meio a esse mar revolto. Mas todos precisam da bênção do Lula, né? Inelegível ou não, os representantes da esquerda vão precisar beijar a mão do Lula, que é o grande líder desta base. Mas o Lula tem que ser mais flexível, né? O Lula tem que deixar de lado essa gana de sempre querer o PT como cabeça de chapa. O Lula tem que olhar um pouco mais para os outros partidos da base da esquerda, como o PCdoB, por exemplo, como o PSB, né? Se o Lula não tiver o mínimo de flexibilidade, a esquerda vai chegar dividida em 2022 e vai chegar dividida agora no meio do ano de 2020 com a eleição municipal. Rodolfo, o Estevão falou dessa divisão na esquerda. O Lula se apresenta como grande líder, como foi também dito e bem dito pelo Estevão. Mas a minha provocação é a seguinte: depois de tudo que passou o Lula, né? Ele tem condições de liderar de fato uma frente de esquerda no Brasil? Qual a sua opinião? Então, eu acho o seguinte, a gente está chegando ao fim do ano de 2019, mas assim, do ponto de vista político, 2018 não acabou. A gente segue e provavelmente 2018 não acabará em 2020, quer dizer, a gente segue nesse mesmo clima de polarização, né? E numa situação que segue tendo algumas semelhanças, aonde o grande antagonista do Bolsonaro é o Lula,
sem poder ser candidato. Isso foi um problema em 2018 para esse campo da esquerda e provavelmente vai continuar sendo um problema, porque da mesma forma o Lula não sai desse protagonismo e ele não pode ser formalmente o candidato. Então essa transferência para um outro nome, ela se torna muito complicada, e até pela própria postura do Lula, porque como o Lula não sai desse campo central, ele não permite que ninguém evolua aí, né? E muito provavelmente, e aí eu vou um pouco até na linha do que o Estevão falou, muito provavelmente, pela visão que a gente vê hoje do eleitorado, talvez fosse mais prudente se o PT saísse um pouco de cena e deixasse alguém avançar, porque a imagem do PT nessa polarização ela não é boa. O eleitorado que não está com o PT, ele não admite nada se é o PT o protagonista. Então eu acho que o Lula ele é ao mesmo tempo uma solução pela força que ele tem, que é inegável, e um problema, justamente porque ele também tem uma grande rejeição. Então vamos ouvir o Sidney agora. Sidney, Lula livre é uma liderança que vai fazer barulho ou é uma liderança que não tem mais força? Não, vai fazer barulho sim, mas eu quero um pouquinho de cada um aí e vou no ponto que eu concordo. Eu tenho a impressão que já este ano, quando o Lula saiu da questão, ele poderia estar costurando possibilidades eleitorais de alguém para angariar não só essa insatisfação dentro do PT com o atual regime, mas também das esquerdas em geral. E eu não estou dizendo que ele devesse descartar o Haddad, por exemplo. Não, o Haddad foi candidato na última eleição, mas poderia ser um desses nomes. Mas teria que se ter uma opção, 3, 4, 5 nomes, deixar fluir. Nisso eu concordo plenamente com o Marco, porque na medida em que o Lula quer que tudo gire em torno de si, a possibilidade de derrota em 2022 é absolutamente real. Não estou dizendo com isso que necessariamente o vitorioso será o Bolsonaro numa reeleição. Mas você pode ter um outro candidato que consiga mais, aquele espírito conciliador, mais pelo centro, ou que consiga com a sua veemência mostrar as contradições do atual governo. Ou quem sabe se na área econômica o governo for vitorioso, se possa até alguém, de certa maneira, prosseguir algumas das políticas e atualizando-as nas 22 para frente. Agora, do jeito que está, eu acho que há uma incompreensão dos petistas, como se dissesse assim, coloque a eleição aí e a gente, a qualquer hora que a gente vai ganhar a eleição, dada a insatisfação popular, por uma série de problemas correlatos aos trabalhadores e uma série de atitudes do governo atual. Não é bem assim. O antipetismo é forte, ele existe, colou, de certa forma, na testa do Lula, o que não se imaginava que se colaria. Ele saiu com 85% de aprovação e dilapidou o capital dele, com esta dúvida, mesmo tendo tido aquela ruptura da presidente Dilma, como nós sabemos, de uma forma quase pressão parlamentar e política, mais do que qualquer outra coisa. Os pedalados hoje em dia você nem lembra mais, nem fala mais nisso. E essa foi a causa central ali da presidenta cair. Então, eu tenho a impressão que se o PT não fizer essa ponte para novos candidatos e o Lula não podendo tê-lo, vai ficar difícil emplacar uma vitória em 2022. Tá, então já que o assunto é eleições, eu vou puxar para um outro ponto de retrospectiva desse ano que também deu muita mídia. O nome é Sérgio Moro. Sérgio Moro, juiz de Curitiba, que chegou a Brasília para ser ministro da Justiça, recebeu do presidente da República, Jair Bolsonaro, a promessa de uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Ultimamente, o presidente da República tem dito que essa cadeira deve ser ocupada por um cristão evangélico. O Moro é um católico, não caberia nesse perfil. Por outro lado, o presidente diz que ele nunca esteve tão próximo do Moro como agora, chama o Moro de 02, ele de 01, diz que o Moro pode ser candidato a vice-presidente na eleição de 2022. Sérgio Moro aparece nas pesquisas, meus amigos, como um dos nomes que está à frente em popularidade que o próprio presidente da República, o ministro considerado mais bem avaliado, enfim. Sérgio Moro é o cara em 2020 e foi o cara em 2019. E eu vou puxar essa conversa na retrospectiva com um gancho que é o seguinte: o que será que Sérgio Moro será? Porque neste momento, Sérgio Moro só é ministro da Justiça. A promessa de Supremo
parece que não vai acontecer. A promessa, pelo menos dita na revista Veja, agora no final de ano, de uma possibilidade de vice-presidência da República, me parece um canto da sereia. E no final das contas, Moro pode não ir nem para um lado, nem para o outro. Será que ele vai para onde? Para uma candidatura ao Palácio do Planalto? O que vocês têm a dizer sobre isso? Começando com o Rodolfo. Olha, agora recentemente saiu uma pesquisa do Paraná Pesquisas a respeito da atuação do ministro Sérgio Moro, uma pesquisa mais recente. Em novembro o Moro deixou de ser o juiz da Lava Jato, né? Então completou-se aí um ano dele fora da Lava Jato, e o Paraná Pesquisas perguntou às pessoas como é que viam a atuação do Moro no combate à corrupção, mesmo fora da Lava Jato. E quase 60% das pessoas disseram que essa atuação é boa ou ótima. Isso era mais forte quando ele era o juiz da Lava Jato, onde chegou a ter 80% de bom ou ótimo. Mas ainda é muito continua bom. Muito forte. Quer dizer, o Moro é muito forte, o Moro é muito popular. Ele é o ministro mais popular do governo. Então esse é um ativo aí que está no jogo. O Bolsonaro, numa entrevista para a revista Veja, agora recente também, colocou essa hipótese do Moro vir a ser o seu candidato a vice. Em tese é uma chapa fortíssima, né? Agora, que pode gerar outros problemas, né? Porque muito do tripé que se formou ali de sustentação do Bolsonaro na eleição passada teve como uma das peças muito fortes o apoio da alta cúpula militar. Se o Bolsonaro troca o vice, tira o Mourão, coloca o Moro, ele pode, em tese, perder esse tripé, e isso pode ser um problema, né? Por outro lado, ele ganha essa popularidade do Moro. Agora, também tem que se saber o que o Moro vai querer nessa história toda, né? O Moro, tem que combinar com ele. Isso eu vou passar para você, Estevam, que é o seguinte: é no mínimo deselegante por parte do presidente já excluiu o seu vice-presidente, o general Hamilton Mourão, já de cara. Que é o elo fortíssimo dele com a caserna. Quando o governo... O elo. Não, o governo, eu ouço dizer muito claramente que quem segura a generalada, esse é o termo, se chama Hamilton Mourão. E agora o presidente fala que já pode tirar ele de campo, que ele prefere o Moro. O que você acha disso, Estevam? Alexandre, eu acho que o Moro, como frisou o Rodolfo, é um nome fortíssimo, é o principal ativo para 2022. O presidente sabe da força dele, mas eu queria fugir rapidamente e deixar claro para você que está nos acompanhando que talvez a grande reflexão que nós devamos fazer é que essa pesquisa do Paraná Clube, do Paraná Pesquisa, revela que para a maior parte da população ou dos entrevistados pelo Instituto, o combate à corrupção, ou no combate à corrupção, os fins justificam os meios. Isso é preocupante, porque nem depois da divulgação das conversas que foram gravadas de forma ilegal e nas quais aparece uma proximidade muito estranha entre Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, nem isso feriu a imagem do juiz e hoje ministro. Então, para a população, em se tratando de combate à corrupção, não importa. Mas aí eu vou fazer uma defesa sem ser o defensor do Moro. Tá. Neste caso específico, não houve um fato de corrupção. Não. Pode ter havido algum, vamos falar, desvio jurídico, alguma coisa que fugiu do normal do jogo da justiça, mas não houve um fato de corrupção. Isso é importante a gente frisar. Claro. O Moro não tem nenhuma pecha de corrupção. Mas na divulgação do que culminou com o impeachment da presidente Dilma, começou com um desgaste. Sim, sim. Quando ele liberou a gravação, mesmo o prazo judicial tendo findado, ali ele já mostrou que... Um pouco de politicagem e credibilidade é diferente dos demais. Agora está finalizando a parte 1 e os assuntos da retrospectiva continuam na parte 2. Confira.